Meus amigos, um abraço para vocês. Estou de volta aqui com o meu canal do YouTube, pedindo sempre a você, para você deixar seu like, para nos ajudar a voltar a falar das coisas do nosso futebol, o futebol de Minas Gerais. E a partir de hoje, eu que vivi quase 50 anos no meio do esporte, eu vou sempre contar uma história que aconteceu com a gente, ou lá no Minas Esportes, da TV Bandeirantes, ou nos campos onde a gente fazia cobertura, ou nos centros de treinamento também, nos clubes, sempre uma historinha para que você possa ver aí como é que era antigamente a nossa vida de repórter, a nossa vida no dia a dia dos clubes aqui em Belo Horizonte. Mas antes eu vou falar primeiro da rodada do fim de semana. O Cruzeiro não foi bem no sábado, acabou perdendo para o Vasco 2-0. Achei que o Cruzeiro entrou em campo desligado um pouco e o Vasco muito mais ligado, precisando muito mais da vitória do que o Cruzeiro, parecia isso, né? E o Cruzeiro acabou perdendo o jogo por 2-0. A sorte do Cruzeiro é que dos jogadores que estavam pendurados, ninguém levou cartão e com isso o Cruzeiro vai ter time inteiro na partida contra o Flamengo na próxima quinta-feira. Aí sim, é um jogo de 6 pontos para o Cruzeiro. A gente sabe da força que o Flamengo tem. O Flamengo, para mim, é o favorito na partida contra o Cruzeiro. Mas tudo pode acontecer. Eu acredito, inclusive, que o técnico Leonardo Jardim vai armar o Cruzeiro já sabendo do jeito que o Flamengo joga. E com isso, o Cruzeiro pode até conseguir aí um resultado no Rio de Janeiro que seria extraordinário para continuar pensando até no título de campeão brasileiro deste ano. Vai ter a volta do Villalba na zaga, o Gabigol também, que cumpriu a suspensão automática, vai estar à disposição do Jardim. Eu acho até que ele poderia jogar no lugar do Wanderson, né? Porque jogando no Maracanã, com o estádio cheio, o Gabigol a gente sabe que pode ser, sem dúvida alguma, uma peça importante no time do Cruzeiro. Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês aí, esquece essa história de Gabigol no Atlético. Isso aí é a mesma coisa de você falar que o Neymar, o ano que vem para o Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro vai contratar o Cristiano Ronaldo. A gente sabe que o Gabigol tem contrato até 2028 e dificilmente ele vai deixar o Cruzeiro. Então, vamos aí esquecer essa conversa fiada. Isso aí é papo de quem não tem nada para fazer e começa a inventar história. O Gabigol, ele pode até sair do Cruzeiro, mas dificilmente o Pedrinho vai liberar o jogador para o Atlético, já que ele tem contrato até 28 e com isso o Cruzeiro poderia exigir uma multa para a sua saída. Agora o Atlético conseguiu uma boa vitória contra a equipe do Mirassol, também no sábado, na Arena MRV. O Atlético fez uma partida razoável, na verdade foi essa, já que venceu por 1-0 e teve no seu goleiro Everson a grande figura em campo, o que prova que o time do Mirassol é um time muito difícil de ser batido, tanto que estava invicto há 6 jogos. Mas o Atlético conseguiu essa vitória e agora tem na quarta-feira a equipe do Juventude. O Atlético tem tudo para poder, aliás, na quarta não, amanhã, na terça-feira, o Atlético pega o Juventude aqui na Arena e pode se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. A gente sabe que o Atlético perdeu alguns jogadores importantes para essa partida. O Everson, também o Arana, o Hulk, todos com cartões, além, é claro, do zagueiro paraguaio que foi expulso de campo e não entra nessa partida, o Júnior Alonso. Então, o técnico São Paulo vai ter que mexer na equipe. Somente a gente vai conhecer o Atlético para esse jogo com o Juventude na hora do jogo. Agora, é um jogo que o Atlético tem tudo para fazer aí um bom placar e se distanciar ainda mais daquele Zé 4, aquele chato Zé 4 que estava atormentando a vida do torcedor do Atlético. Agora, eu só queria, antes para voltar ainda no Cruzeiro para falar, que eu queria lamentar a morte do Dr. Paulo Cifuentes, que era presidente do Conselho do Cruzeiro, muito meu amigo, uma figura humana extraordinária, foi desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça e faleceu nesta segunda-feira,
no Rio de Janeiro, e a gente manda um abraço para toda a família, de pêsames, para a família do Dr. Paulo Cifuentes, nosso que foi conselheiro e presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Agora eu queria contar uma historinha para vocês. Eu sempre vou trazer aqui agora uma história do Minas Esporte ou do fora cobrindo nas concentrações, cobrindo nos campos de treinamentos. Sempre a gente tem uma historinha para contar para vocês. E hoje eu queria falar do Minas Esporte. O Minas Esporte foi criado em 3 de julho de 1980 e foi até 2011. Portanto, 31 anos do Minas Esporte, né? A gente ali começamos eu, o Joselino e o Cafunga, grande Cafunga. Depois eu tenho muita história do Cafunga para contar aqui no nosso programa, assim como também do Zelino, José Lino Souza Barros, que era também da Itatiaia, tinha um programa pela manhã na Rádio Itatiaia, e era uma figura humana também extraordinária. E o Minas Esporte começou. O senhor Murilo Leite veio para Belo Horizonte e quis criar um programa de esporte. E nós criamos o programa Minas Esporte. Começamos então eu, o Cafunga e o Joselino. O Joselino apresentava, o Cafunga comentava, eu era o repórter que ia para os centros de treinamentos cobrir o que tinha de importância nos clubes de Belo Horizonte. Depois, o Cafunga saiu, entrou o Flávio Anselmo. Depois veio o Chico Maia. E aí eu, o Chico e o Flávio ficamos muitos anos ali no Minas Esporte. E por lá passaram o Oswaldo Faria, o Cleiton Borges, o Luiz Chaves e muitos outros que passaram por lá. E a gente tem muita saudade do Minas Esporte. Eu vou contar só uma historinha do Minas Esporte para vocês. Uma vez teve um problema sério no Vale de Jequitinhonha e uma seca muito grande naquela região. E a Bandeirantes resolveu fazer uma campanha para recolher alimentos para aquela região. E começou até no domingo, essa campanha, à noite, num programa que a Bandeirantes apresentava. E eu cheguei lá para apresentar o programa Minas Esporte, tinha apenas 3 saquinhos de 1 quilo cada um, até então, de alimentos para o Vale de Jequitinhonha. Então, quando nós começamos o Minas Esporte, nós começamos a fazer um apelo, né? E foi chegando gente. E nós chamamos várias pessoas do esporte, o professor Carlos Alberto Silva, o João Leite e muitos outros. E a gente começou a campanha. E naquele momento, deu um problema sério, porque começou a congestionar, inclusive, a Avenida Raja Gabaglia, com tanta gente levando roupas, levando alimentos, caminhões chegando, a gente fazia apelo para as empresas. Eu lembro da Vilma, do saudoso Domingos Costa, né, que hoje não está mais entre nós, mandando caminhões de macarrão e muito mais, né, empresas nos ajudando, e nós conseguimos toneladas e toneladas de alimentos no programa Minas Esporte, o que mostrava naquela época a audiência do programa, né? A gente conseguiu sensibilizar a população de Belo Horizonte para ajudar o Vale do Jequitinhonha. E olha, eu vou dizer para vocês, até hoje eu fico arrepiado quando eu lembro dessa campanha, da ajuda, porque na parte externa da TV Bandeirantes foram armadas barracas de camping, onde as pessoas ajudavam foram para lá voluntários, e os alimentos eram separados, né, para que pudessem ser despachados em caminhões, que também a gente conseguiu com as empresas que têm caminhões baús, né, para que cedessem gratuitamente até levar o Vale de Jequitinhonha. Foi uma coisa fantástica, maravilhosa, e que até hoje, sem dúvida alguma, fica na nossa lembrança. Olha, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez e pedir a você para que deixe o seu like. Na próxima sexta-feira, eu vou contar uma história do Tele Santana. Ele fez um repórter subir em cima de uma árvore. É uma história fantástica do nosso querido Tele Santana. E mais uma vez, deixe o seu like para que você possa nos ajudar. Um abraço para você, uma boa semana e até segunda-feira. Deixa eu antes mandar aquele abraço. Eu quero agradecer a pessoas que estão nos acompanhando. O Julinho Barbosa, lá da minha querida Liberdade. A Érica, né? O Francisco Saldanha.
o Nalvan Rogério, a Fernanda Nazaré, o Paulo Henrique Maia, meu querido sobrinho, e muito mais. A gente vai sempre falando aqui das pessoas que estão dando like e comparecendo nas nossas páginas. Mais uma vez, um abraço para você, uma boa semana e até sexta-feira.